Êxodo capítulo 3, um dos capítulos da palavra de Deus que eu particularmente gosto mais. Há alguns textos com os quais a gente se identifica muito, na Bíblia. E esse é um dos textos que eu particularmente fala muito ao meu coração dentro da história de Moisés. Nós começamos o estudo do livro do Êxodo de forma sequencial. Percebemos aí a continuação que existe entre o Gênesis e o Êxodo, uma continuação histórica. Os descendentes de José, conforme o Gênesis, entram aí nessa história narrada no livro do Êxodo, como escravos no Egito. E eles ali estão escravos no Egito, já não mais algumas famílias, mas milhares e milhares. A descendência de José se multiplicou, cumprindo a palavra de Deus a Abraão, que diz que a descendência de Abraão iria se multiplicar. Então a descendência de Abraão se multiplica e agora eles estão no Egito servindo aquele país como escravos. E o faraó do Egito, o governante do Egito, percebe o crescimento daquele povo e se preocupa e ordena a matança dos bebês masculinos. E naquela matança, Deus preserva a vida de um bebê, Moisés. E Moisés é criado pela sua mãe e também é criado, parte da sua criação é feita no palácio, pela filha do faraó. Moisés, então, praticamente tem aqui uma dupla identidade, Ele é hebreu mesmo, e é também considerado filho da filha de Faraó. Ele cresceu no Egito, foi educado na melhor cultura que existe, na civilização mais avançada que existe. Um dia, Moisés sai e se depara com seus irmãos sendo escravizados de uma forma cruel. Moisés se revolta e tentando separar ali uma briga, uma discussão, Moisés acaba matando um egípcio. Por causa disso, Moisés é obrigado a fugir e ele vai para a terra de Midian e é abrigado ali pelo futuro sogro, conforme o capítulo 2, Reuel abriga Moisés. Ali ele encontra também uma esposa, se casa, Zípora, e tem um filho chamado Gerson. Moisés, então, está entre 40 e 80 anos. Ele ficou 40 anos ali abrigado pelo seu sogro na terra de Midian. E decorridos esses 40 anos, Moisés agora tem então 80, entramos no capítulo 3, quando Deus aparece a Moisés. Então a história que nós vamos ler aqui hoje faz parte desse processo de Deus na vida de Moisés. 40 anos Moisés ficou no Egito, 40 anos ele ficou no deserto, pastoreando rebanho na casa de seu sogro. Então ele agora está com 80 anos. Então o texto nos diz aí no capítulo 3, que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça.
Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-eis subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Amém. Deus abençoe essa palavra lida aí no capítulo inteiro do livro de Êxodo. O tema do nosso estudo nessa noite: os nossos fracassos não são o fim da nossa história. A história de Moisés é uma história de sucesso. Não há dúvidas nenhuma de que Moisés experimenta o sucesso segundo Deus. A gente fala tanto em sucesso nos nossos dias, há tantas fórmulas para o sucesso,
fórmulas de sucesso sendo vendidas, sendo divulgadas. Parece que isso se tornou uma obsessão do homem do nosso tempo, né? Ser bem-sucedido. Moisés é um modelo de sucesso, mas um sucesso segundo Deus. Um sucesso segundo Deus, diferente desse sucesso que a gente vê propagado aí na mídia, que muitas vezes é vendido para nós essa ideia de sucesso, de felicidade, mas que a gente percebe que não tem muita sustentação, na verdade não tem nenhuma sustentação. Moisés é um exemplo de homem bem-sucedido. No entanto, a história de Moisés não é uma história só de sucesso, tem fracasso. E o texto anterior que nós lemos, o estudo anterior que nós fizemos, mostrou um grande fracasso na vida de Moisés. Um grande fracasso na vida de Moisés. Os 40 anos que Moisés passou no deserto, Moisés está se sentindo um fracassado. Embora nós vimos isso no estudo anterior, que Moisés, quando saiu do Egito, ele saiu firme. Vocês estão lembrados desse momento, no estudo passado? Isso ficou claro, que Moisés saiu do Egito, mas ele saiu de cabeça erguida, firme. Porque ele percebeu a mão de Deus na vida dele. No entanto, Moisés não esperava ficar 40 anos escondido lá no deserto. Então a gente pode aqui fazer uma dedução de que esses 40 anos que ele viveu lá na casa do seu sogro, apacentando o rebanho do seu sogro, foram 40 anos que ele passou muito reflexivo, muito pensativo. Por quê? Um homem principal do Egito, com a educação que ele teve, com os recursos que ele teve, ter que agora viver escondido por 40 anos, de certa forma uma situação humilhante, porque ele está dependendo do seu sogro, não tinha casa, não tinha bens, não tinha nada. Então você percebe que aparentemente esse homem está vivendo um período de fracasso. Então, eu gosto de frisar isso, porque a gente tira muitas lições para a nossa vida. Moisés conhecia a palavra, conhecia um pouco das promessas de Deus para a vida dele. Ele tinha a convicção de que estava fazendo a vontade de Deus, libertando o seu povo. No entanto, deu tudo errado. No entanto, deu tudo errado. Aparentemente. Então, a história de Moisés, ela tem esse intervalo, que talvez tenha sido fundamental na vida dele, porque nesses 40 anos, Moisés passou pela escola de Deus, duras provações, até que Moisés aprendesse realmente a depender de Deus. Vamos pensar aqui, pensamos um pouco como Moisés, vamos pensar um pouco como Deus. Vamos tentar entender o que Deus estava querendo. Por que Deus permitiu essa situação? Quem sabe Moisés não deve ter feito essa pergunta, né? Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Primeiro o Senhor me faz viver 40 anos de mordomia, me enche de recursos. Agora o Senhor me traz para o deserto, numa situação assim, de humilhação, de carência. Vamos pensar do ponto de vista de Deus agora, o que Deus estava querendo com isso? Por que Deus permitiu? Por que Deus levou Moisés para o deserto? Porque Moisés ainda não estava pronto para o trabalho que deveria ser realizado. Deus, na verdade, leva Moisés para um tratamento de 40 anos, um longo tratamento de 40 anos intensivo, para que Moisés aprendesse a confiar mais em Deus, a depender mais de Deus. A palavra de Deus nos fala lá em Tiago sobre as duras provações e aflições que vêm com o propósito de aperfeiçoar a nossa vida, né? Vamos dar uma lida lá nesse texto de Tiago?
capítulo 1, importante aí para a gente relembrar. O que a palavra de Deus fala para nós sobre essas duras provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que eu preciso entender durante a provação. Eu preciso entender que a provação da minha fé, uma vez confirmada, vai produzir grandes resultados. Primeiro, vai produzir perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que eu seja perfeito, íntegro, em nada. Então, a provação da minha fé tira as minhas deficiências. Os irmãos já pegaram uma lixa e já passaram numa madeira para tentar fazer alguma coisa? E já aplicaram a lixa, e aquela lixa se aplica para quê? Para tirar as imperfeições, a sujeira. Agora, até que ela chegue no ponto, você tem que esfregar bastante aquela lixa. Até que tire as deficiências, você tem que esfregar bastante aquela lixa. E é um trabalho que você faz de uma forma determinada, de uma forma persistente. Se aplica a lixa com força. Você não pode passar a lixa muito devagar, não. Quer dizer, é um trabalho intenso. É isso que a palavra de Deus está falando. Muitas vezes Deus nos faz passar, ou passa a nossa vida nesse trabalho intenso para mais tarde poder nos usar em alguma grande obra. Então, os 40 anos de Moisés foi com o propósito de prepará-lo para essa obra. Versículo 1 ao versículo 6, vamos voltar lá em Êxodo. O texto nos diz aí que chegou um tempo em que Moisés estava por ali apacentando o seu rebanho, e então apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés estava conduzindo sob os cuidados o rebanho a lugares bem distantes e amplos, à procura de bons pastos. Ao se aproximar do monte, aonde mais tarde ele recebia a lei de Deus, ele vê uma sarça queimando, mas alguma coisa estava diferente, porque a sarça queimava e não se consumia. Moisés percebeu algo sobrenatural. A sarça queimava e não se consumia, e ele foi atraído por aquela visão. O que será que estava acontecendo ali? Moisés foi atraído por aquela visão. Então, Deus começa a falar com Moisés, a tratar com Moisés. E Deus, então, concede a Moisés a visão, uma visão, preparando, então, Moisés. Ao olhar para aquela sarça, Deus fala com ele. E, então, nós vamos aprender algumas coisas aí com essa experiência, né? Moisés diz aqui: eu irei para lá ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Então, quando ele volta-se, o Senhor, do meio da sarça, chama Moisés, e Moisés então responde: eis-me aqui. Então Deus continua aquele diálogo, Deus continua se revelando a Moisés, e a primeira coisa que Deus fala a Moisés, ou melhor, a segunda coisa que Deus fala a Moisés, é: Moisés, não venha para cá com essas sandálias, tira as sandálias porque o lugar é santo. Eu disse a segunda coisa que Deus fala com Moisés, porque qual foi a primeira coisa que Deus falou?
Eis-me aqui, não. A primeira coisa que Deus falou com Moisés. O nome dele. Isso a gente passa desapercebido, né? A gente passa desapercebido isso. Mas imagine o impacto disso. Aquela voz no meio da sarça chamando Moisés pelo nome. O que Moisés pensou? Alguém que está falando comigo me conhece. Alguém que está falando comigo me conhece. Imagina o impacto disso. Né? Alguém que está falando comigo me conhece. Alguém que está falando comigo me tratou pelo nome. Então Deus já está começando aqui a se revelar de uma forma muito intensa a Moisés, para que Moisés pudesse conhecer um pouco mais acerca de Deus. E a primeira coisa que Deus fala com ele: Moisés, eu te conheço. Imagino mais tarde, né, irmãos? Moisés recebendo aquela incumbência e passa um filme na cabeça dele, de toda a história dele. Mas ao mesmo tempo ele pensa assim: esse Deus sabe da minha história. Então Deus fala com ele: Moisés, tira a sandália. O que Deus está querendo dizer com Moisés quando manda ele tirar as sandálias? Deus não gostou da sandália de Moisés? É porque estava muito suja a sandália de Moisés? Quando nós estamos na presença de Deus, nós vivemos na presença de Deus, mas quando nós estamos de maneira especial na presença de Deus, Ele olha para as nossas roupas, irmãos, vê a marca, vê se está suja, vê se está limpa. Deus está preocupado com isso? Qual é a mensagem disso? Moisés, tira as sandálias, que o lugar que você está pisando é terra santa. O que vocês acham? Aquele lugar onde Moisés estava pisando, era um lugar diferente? Não. A presença de Deus tornou o lugar. Vocês já viram como que a gente inverte as coisas? A gente acha que são os lugares que santificam as pessoas. Percebam como a nossa teologia, às vezes, a gente mostra um entendimento um pouco equivocado. Não é? A gente acha que o Deus do acampamento é diferente do Deus do templo, é diferente do Deus lá da minha casa. Já parou para pensar nisso? Deus é o mesmo, em todos os lugares. E o que Deus está falando então com Moisés? Você começou a falar, eu te interrompi. Anilton. Questão de dependência. Naquele momento, aquele tornou-se um lugar especial. O que mais que vocês acham? Reverência. O que Deus disse para ele exatamente, hein? Moisés, o lugar em que você está é terra santa. Então você tira a sandália. Ou seja, Moisés, para se aproximar de mim, é preciso santidade. O relacionamento comigo, Moisés, exige coração limpo. O problema dele não era a sandália, o problema não era porque os pés estavam sujos, o problema de Moisés estava onde? No coração. Aquela sandália era apenas um símbolo, era uma forma de Deus chamar a atenção para Moisés. Moisés, intimidade comigo exige pureza de coração. Talvez naquele momento ali, gente, eu creio que Moisés está sendo purificado dos seus pensamentos equivocados. Quem sabe tivesse uma ponta de ódio no coração de Moisés. Quem sabe tivesse amargura no coração de Moisés, que ele guardou 40 anos.
É possível guardar amargura por 40 anos, hein? Até mais. O problema dela é que ela vai virando veneno, um veneno mortal para a nossa vida. A Bíblia nos alerta a isso. Cuidado, não guarda amargura de ninguém, nem de coisas, nem de pessoas, nem de situações. E às vezes tem gente que guarda até a amargura do próprio Deus. Por que Deus me permitiu isso? Eu estava ajudando o meu irmão egípcio, o meu irmão hebreu. Por que Deus permitiu que eu viesse para esse lugar 40 anos passando por essa humilhação? Talvez, tivesse ainda essa pontinha, Moisés, humanamente falando, tivesse essa pontinha de rancor, de mágoa, de ressentimento. Deus falou: Moisés, trata disso. Irmãos, se nós queremos ser úteis nas mãos de Deus, o nosso coração precisa estar puro. Puro dessas... Às vezes a gente fala em pureza, a gente pensa assim: pastor, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu sou um bom filho, uma boa mãe. Gente, não é só isso que é pecado. Não é só isso que é pecado. E não é... Às vezes tem coisas no nosso coração que nós vamos nos acostumando com elas, que não podem. Um homem e uma mulher que quer ser usado por Deus tem que ter com o coração limpo, desimpedido, pronto para amar. Um líder, quando ele não tem o coração puro, ele costuma ficar sempre na defensiva, porque ele tem medo. Líder que não tem um coração puro, quem quer ser usado por Deus, que não tem um coração puro, ele sempre está na defensiva, ele tem medo de atacar, ele tem medo de ousar, ele está sempre na defensiva. E normalmente uma pessoa que não tem essa pureza de sentimentos, essa pureza de intenções, ela se julga discriminada, ela acha que as pessoas estão tratando ela diferente. Sabe aquele tipo de pessoa que a gente fala de vez em quando: ah, fulano é muito dodói. Já viu essa expressão? Fulano é bom, mas ele é dodói, não pode falar nada com ele. Alguém falou tal e coisa e ele achou que era para ele. E aí mudou tudo. Gente, eu já vi famílias separadas por anos por causa disso. Uma coisa que foi dita, fulano, eu acho que aquilo foi para mim, só pode ter sido para mim. Eu acho. E guardou aquilo durante o ano, separando irmão, separando família, rancor, mágoa. Porque a pessoa só joga na defensiva. Ele acha que tudo é contra ele. Ele acha que tudo é para ele. As pessoas estão armando para ele, as pessoas não gostaram dele. E Moisés, gente, ia passar por muita rejeição. Quando Moisés, inclusive domingo nós falamos sobre isso no culto, quando ele chega diante do Mar Vermelho, aquele povo por quem ele lutou tanto, fala para ele: Moisés, você é um irresponsável. Você nos trouxe aqui para morrer. Você imagina se Moisés não tivesse coração puro? O que ele ia fazer? Ele falou: esse povo não quer saber de mim não, Deus. O coração de Moisés foi tão puro, que Deus queria matar o povo. Moisés falou: não, Deus, não mata não. Não, Deus, não mata esse povo não, dá mais uma chance. Que coisa tremenda, né? Deus está preparando Moisés, e Ele está requerendo de Moisés aqui pureza, santidade. Moisés não podia ter no seu coração essas mágoas, esses ressentimentos, esse tipo de pecado. A palavra de Deus diz que esses são os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Quando Deus se revela a Moisés na sarça, Ele pede para Moisés que esteja em verdadeira reverência. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto é que Deus se apresenta para Abraão para Moisés, dizendo o quê? Eu sou o Deus de quem? Abraão, Isaac, Jacó. Então Deus faz uma ligação histórica para Moisés. Moisés, eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus que fez uma aliança com o seu pai Abraão. Eu sou um Deus que fez uma aliança com o seu pai
Isaac com seu pai Jacó. Eu sou o mesmo Deus, Moisés. Eu fico imaginando a mãe de Moisés, Joquebede, enquanto Moisés crescia, contando essa história para ele, né, do pacto de Deus com Abraão. Moisés cresceu aprendendo sobre essa história. E agora Deus aparece para ele dizendo: Moisés, eu sou o Deus que você aprendeu, Deus de criança, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu tenho aliança com o meu povo. Amém, gente? Eu tenho uma aliança com o meu povo, ou seja, eu estou comprometido com vocês. Que coisa maravilhosa, gente. Às vezes nós nos esquecemos do compromisso com Deus, não é verdade? Mas Deus nunca se esquece do compromisso conosco. Que coisa maravilhosa, o caráter de Deus. Moisés, já se passaram muitos anos, mas o meu compromisso com você não mudou, com o meu povo não mudou. Eu sou o mesmo Deus que fez para vocês promessas, o Deus que cuida, o Deus que prometeu que vocês seriam um pouco diferentes. Moisés sou eu. Irmãos, que coisa maravilhosa é nós lembrarmos isso. A ceia do Senhor, que nós celebramos uma vez por mês, ela faz menção a esse Deus da aliança, quando ela fala que o cálice é o sangue da nova aliança. Tomai, bebei dele todos. Né? Jesus, ao morrer na cruz, faz parte do compromisso que Deus tem comigo e com você. Faz parte da aliança que Deus tem comigo e com você. E o texto também pode ser aplicado para mostrar para nós sobre a certeza, a garantia de que ressuscitaremos. Ele não diz, eu era o Deus de seus pais, ele diz, eu sou o Deus de seus pais. Mas os pais dele tinham morrido, mas ele continuava sendo Deus, porque esses homens, Abraão, Isaac e Jacó, estavam na presença de Deus, servindo a Deus e guardando a ressurreição do último dia. A sarça simboliza a presença de Deus. O fogo ardente da sarça simboliza a presença de Deus. A sarça que ardia e não se consumia simboliza a presença de Deus e a autoexistência. De onde vem aquele fogo? Quem estava alimentando o fogo? O fogo se autoalimentava. E não ao mesmo tempo que ele queimava a madeira não se consumia. Ao mesmo tempo, a madeira alimentava o fogo consumia a madeira. O fogo não acabava e nem a madeira acabava. O que Deus está dizendo, Moisés? Eu sou autoexistente. Eu sou a fonte da minha própria revelação. Eu sou a fonte da minha própria energia. Eu sou a fonte inesgotável. Olha quanta coisa maravilhosa. É por causa desse episódio que a igreja presbiteriana tem a sarça como símbolo, viu? Eu acho que todos sabem disso, né? Aquele símbolo lá na frente é uma sarça, né? Simbolizando esse momento aqui. A sarça com o fogo simboliza a presença de Deus. Aquela pombinha que desce lá também é a presença de Deus descendo sobre a igreja. Então a sarça é o meio através do qual Deus se revela a Moisés. O que Deus está fazendo aqui é dando a Moisés a visão do Deus que está enviando e que está sustentando a Moisés. Moisés agora é comissionado por Deus. E Deus continua dizendo a Moisés, verso 7 ao verso 10, Moisés, eu estou vindo como resposta do clamor do meu povo. Que coisa maravilhosa, hein? Amém? Olha o que Deus diz a Moisés. Disse o Senhor a Moisés, certamente, Moisés, eu ouvi as orações de vocês. Durante muitos anos, com certeza, esse povo orou, pedindo a Deus a libertação, pedindo a Deus que viesse com providência. E Deus está dizendo, Moisés, não tenha nenhuma dúvida, eu estou ouvindo as suas orações, eu ouvi as orações do meu povo. E é por causa dessas orações que eu vim.
Diz-nos o texto aí: certamente eu ouvi, e por causa disso eu desci. Versículo 8. Perceba aí, meus irmãos, como que Deus vai avançando aí a dinâmica, né? Primeiro eu vi. Em nenhum momento eu deixei de ver que vocês estão sofrendo. Depois eu ouvi as orações de vocês. Terceiro, por causa disso eu vim até vocês e desci até vocês para ajudá-los. Olha a sequência espiritual, a dinâmica espiritual, né? A mesma dinâmica que acontece na minha vida e na sua vida. Em nenhum momento Deus tira os olhos de nós. Em nenhum momento Deus deixa de ouvir as nossas orações. E no tempo certo, Ele vem ao nosso encontro. Amém? Moisés, então, é comissionado por Deus. O versículo de número 10. Moisés, 9. O clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Eu estou vendo o que está acontecendo. Vem agora, e eu te enviarei. Estão aí me acompanhando? Versículo 10. Vem agora, e eu te enviarei. Qual foi a resposta de Moisés ao chamado de Deus? Senhor, estou pronto. Pode contar comigo nessa obra? Vem agora e eu te enviarei. Então disse Moisés a Deus. O que ele respondeu, meus irmãos? Moisés aceitou fácil a tarefa? Moisés aceitou fácil a incumbência, a responsabilidade? Quem sabe Moisés ainda estava se sentindo fracassado, né? Eu fracassei da primeira vez, será que eu não vou fracassar outra vez? E quando a gente passa por um fracasso e Deus renova diante de nós outra oportunidade, normalmente a gente pensa, quem sou eu? Né? Vocês já responderam essa pergunta? Ou já fizeram essa pergunta? Quando alguém pediu você para fazer uma coisa, você fala assim, quem sou eu? A gente, como pastor, de vez em quando escuta isso, viu? Meu irmão, você podia fazer isso? Pastor, quem sou eu? Hã? Quem sou eu? Quem sou eu? Às vezes essa resposta é fuga nossa, porque nós nos achamos incapazes de chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Então a gente dá essa resposta. Eu estou com medo. Então a minha resposta de medo é essa. Quem sou eu? Quem sou eu? Moisés não merecia o que Deus vai lhe dar, para ele lidar com medo. Mas quando estamos com medo, o importante não é o objetivo, mas é quem está do nosso lado para nos levar ao objetivo. Moisés não tinha entendido isso, né? Deus falou para Moisés, Moisés, vai que você vai ser o libertador do povo de Israel. E Moisés falou assim, mas quem sou eu? E Deus queria que Moisés pensasse o seguinte, falou, olha, não é quem é você, e não é o tamanho da tarefa, você tem que pensar que agora eu estou com você. E ao mesmo tempo assim, mas quem é o Senhor? Eu sou o Deus que acabou de te revelar, você que está falando com você, na sarça. Eu que vou com você, Moisés. Moisés ainda não chegou no ponto. Moisés ainda não chegou no ponto. Por isso a gente deduz aqui que Moisés ainda estava se sentindo meio fracassado. Então Deus continua a tratar com Moisés. O tratamento de Deus envolveu, em primeiro lugar, deixar claro o que Moisés devia fazer. Qual que era a missão de Moisés? Moisés, você está sendo chamado com um propósito: tirar o meu povo do Egito. É interessante, meus irmãos, como Deus comissiona e chama alguém, Ele deixa claro. Ele deixa claro para a pessoa o que a pessoa vai fazer. Deus não é Deus de confusão, não. Quando Ele chama alguém, Ele define o que aquela pessoa vai fazer. Está clara a missão. Segundo, Deus ofereceu
como resposta à objeção de Moisés, o que mais? Nada mais, nada menos que a sua presença. Quem sou eu para ir a Faraó? E Deus fala com ele: eu serei contigo, eu vou com você. A presença de Deus com Moisés iria até o fim do projeto, levar o povo a adorar a Deus no deserto. Deus ofereceu, além da sua presença, a sua própria pessoa. Quem que Deus enviou você? Qual é o seu Deus? Moisés diz a Deus: Deus, quando eu chegar diante do povo vai perguntar: que Deus é esse que te enviou, Moisés? Qual é o nome desse Deus? No Egito existiam muitas divindades. O Deus do sol, o Deus dos animais, o Deus do trovão, inúmeros deuses, cada um tinha um nome, era um Deus para cada coisa. Foi por isso que Deus enviou as 10 pragas. Cada praga era um Deus. Os piolhos eram um Deus. À noite, as trevas eram um Deus para eles. O sol era um Deus. Então, cada um dos deuses principais do Egito foram confrontados. Então, Moisés estava preocupado, porque ele vai chegar diante do povo e dizer: qual é o Deus que te enviou, Moisés? E Deus então disse: Moisés, a sua resposta é assim: eu sou o que me enviou. O que significa isso? O Deus autoexistente, o Deus todo-poderoso, me enviou. O Deus que não precisa de ninguém, o Deus que independe de qualquer coisa para existir, o Deus soberano, criador, originador de todas as coisas. Deus ofereceu a Moisés ainda o seu passado, o Deus da história que havia dirigido e afetado a vida dos pais da nação, o Deus da promessa, que não poderia falhar, não falhou com os pais e não falharia com Moisés. O nome de Deus estava em jogo. A história de fidelidade se repetiria. O que mais Deus ofereceu a Moisés, gente? Ofereceu o seu poder. Aí nós já entramos no capítulo 4, que nós vamos estudar no próximo quarta-feira, que eu vou passar apenas de relance. Porque Moisés foi fazendo tantas objeções, e cada objeção de Moisés, Deus dava uma resposta. E por último, Deus, como resposta a Moisés, ele disse que Moisés pegasse a vara que ele tinha na mão, e Deus iria usar aquela vara. No capítulo 4, Deus fala para ele: Moisés, o que é isso que você tem na mão? Então Moisés disse: eu tenho uma vara, eu tenho um bordão. Então Moisés lançou aquela vara na terra, aquele bordão, e ele se transformou em serpente. Então Deus disse a Moisés: Moisés, pega a serpente pela cauda. E quando Moisés pegava, a serpente transformava-se novamente numa vara. Então Deus deu a manifestação do seu poder a Moisés. Quando nós lemos a história ali de Atos dos Apóstolos, vocês lembram quantos sinais e prodígios o povo estava fazendo? Os apóstolos estavam fazendo? Porque os apóstolos receberam o comissionamento de Deus, assim como Moisés. E Jesus disse aos apóstolos: recebereis poder ao descer sobre vós, e então sereis minhas testemunhas. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos mostra a igreja nascendo. E o capítulo 3 já mostra os apóstolos fazendo milagres. Os apóstolos entram no templo e tem um coxo na porta do templo. Então o coxo já estava ali há muitos anos e ninguém podia fazer nada.
E quando os apóstolos se deparam, Pedro e João se deparam com o coxo, eles ordenam que aquele homem se levante em nome de Jesus. Era Deus concedendo poder para os apóstolos realizarem a sua missão, para que as pessoas pudessem acreditar, né? Sexto lugar e sexto item, a promessa relembrada. O texto termina dizendo aí, né, sobre essa promessa que Deus fez no passado a Abraão. A palavra de Deus é cumprida nos mínimos detalhes. Agora o povo egípcio daria as suas riquezas ao povo escravo. Essa foi a promessa de Deus lá a Abraão, em Gênesis capítulo 15, versículo 14. A promessa foi: mas eu também julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois saíres com grande riqueza. Mas eu vou julgar esse povo que está sujeitando vocês, e depois vocês vão sair com grande riqueza. Essa promessa de Deus a Abraão, e agora está se cumprindo. Vocês viram o que diz aí o texto? Versículo 22, cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis. O que é despojar? Pegar os despojos dos egípcios, pegar as riquezas dos egípcios para sair, cumprindo a promessa de Deus lá atrás, no capítulo 15. Vamos pensar de que maneira nós podemos aplicar isso na nossa vida? Em primeiro lugar, mais uma vez, é revelado a nós, através da palavra, o anseio do coração paternal de Deus em libertar seus filhos da escravidão. Tudo isso aconteceu com propósito. Deus libertar o seu povo do pecado. Deus está mostrando claramente o quanto Ele quer salvar os seus filhos, o quanto Ele quer salvar as pessoas. Às vezes, irmãos, nós perdemos um pouco a noção disso. O desejo de Deus em salvar pessoas. E mais uma vez está tão claro aqui, quanto Deus faz questão de salvar e se empenhar em salvar pessoas. Há um anseio no coração de Deus, um anseio dominante, um desejo dominante, que é o salvar o homem do pecado. Segundo lugar, o propósito de Deus em preparar cada um de nós, assim como preparou Moisés, para sermos instrumentos dele na libertação de tantos oprimidos que passam por nossas vidas. Amém? O propósito de Deus de preparar cada um de nós. A gente vê a história de Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos sendo preparado por Deus depois no deserto, e 40 anos liderando o povo. Foi a vida de Moisés. A gente consegue identificar o tempo em que Deus está preparando Moisés. Quando eu olho para a minha vida, quando você olha para a sua vida, você consegue entender o plano de Deus na sua vida, preparando você para servi-lo? Você consegue entender? Você acha que tudo acontece por acaso? Amém ou não? Amém ou não, gente? Você está conseguindo entender o propósito de Deus através das duras provas? Porque, meus irmãos, se nós não entendemos isso, a prova não tem sentido, não é? Agora, se você entende isso, depois da prova você fala assim: eu me sinto mais preparado. Eu acompanhei uma mãe que perdeu 2 filhos. Uma filhinha, muito novinha, com problema de coração. Aliás, ela não perdeu os 2 filhos, desculpem. Primeiro ela perdeu uma filha,
E ela sofreu muito no processo em que ela acompanhou a filha no médico, tentando salvar, mas ela morreu bem novinha com problema de coração. E a mãe ficou revoltada com aquilo, e ela dizia sempre: por que, pastor? Por que Deus permitiu isso? Por que eu, pastor? Mas aí o tempo passou e ela veio ter outro filho. E apesar de viver crises difíceis com o marido, ela teve outro filho. E Deus deu a ela uma criança especial. E quando ela tomou a criança nos braços e ela entendeu aquilo, de novo ela olhou para mim: pastor, por que eu? Por que eu? E eu disse para ela assim: olha, duas coisas que eu vou te dizer, eu não tenho todas as respostas. A primeira é: por que não você? Por que não eu? A segunda: Deus vai usar essa criança muito na sua vida. E as crianças especiais, elas são muito amorosas, né? Eu falei para ele: esse vai ser um filho muito amado, que vai cuidar de você e você vai cuidar dele. Eu falei: ainda tem uma terceira coisa, você vai passar por isso e vai ajudar muitas mães que estão passando pelo que você está passando. Ela falou: ah, pastor, eu não consigo. Eu falei assim: espera que você vai ver. É só uma questão de tempo. Porque, irmãos, nós somos assim, né? Nós somos meio difíceis de entender as coisas e aceitar. A gente resiste ao tratamento de Deus. A gente resiste. As pessoas que têm ministérios mais relevantes, às vezes são as pessoas que passaram por um sofrimento. Não é? Aprenderam. Então, cada um de nós está passando por um processo. Se eu creio em Jesus e nós cremos, e sabemos que a nossa vida precisa ser útil, eu tenho que entender que as dificuldades são para me preparar para ser útil. A questão é: eu estou sendo útil, né? Eu estou entendendo ou estou revoltado com Deus? Estou revoltado com Deus, porque Ele permitiu que eu passasse por essas dificuldades. A nossa persistente relutância, a semelhança de Moisés, em assumir responsabilidades, nos servir a Deus e aos nossos semelhantes. Vocês não acham que Moisés foi muito relutante? Depois de tudo que Deus fez e falou, ele ainda relutou. Todas as objeções possíveis. Quem sou eu? Eu não sei falar. O que o povo vai dizer? Objeções que às vezes nós mesmos fazemos, né, irmãos? Ah, eu não estou pronto para evangelizar no meu trabalho, não. Eu não estou pronto para evangelizar, para falar de Jesus, não. Estou pronto, não. Quem sou eu para falar de Jesus lá na minha escola? Quem sou eu para falar de Jesus no meu trabalho? E o medo que eu tenho de eles me fazer pergunta e eu não saber responder? Às vezes nós fazemos essas objeções. Mas é maravilhoso a gente ver a paciência de Deus com a gente. Meu filho, vamos. E Deus renova as oportunidades diante da gente, né? E quinto lugar, a maravilhosa manifestação do caráter de Deus em cada situação, se revelando a nós como Deus Todo-Poderoso e também como Deus pessoal, que nos chama e nos sustenta em todo o processo. A maravilhosa manifestação do caráter de Deus através da sarça, mostrando a Moisés quem era o Deus que estava chamando e quem era o Deus que iria com ele o tempo todo, sustentando e abençoando a ele. A questão não é o tamanho da missão, o tamanho da obra. A questão é qual a visão que nós temos do Deus que está conosco. Qual é a visão do Deus que está conosco? Quando Jesus fala para os seus apóstolos assim: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Mesma coisa com Moisés. Moisés, eu vou com você. Então, meu querido, quando você tiver medo de alguma coisa ou dúvida, lembre de quem está com você.
Quando a missão for pesada demais, lembre-se, não é do tamanho da missão, lembre do tamanho do seu Deus. Eu e você estamos nessa vida para servir a Deus. A missão é de Deus. Então Deus vai estar conosco, como Ele prometeu o tempo todo, para que a gente consiga cumprir a nossa missão. Deus nos abençoe.